Bom dia, minha gente, grande abraço, passando pra gente tratar sobre o jogo de ontem, né? Bahia venceu o Sport de Recife, 2-0 ontem no estádio da Fonte Nova, mas o torcedor não saiu tão feliz não, sabe? É claro que venceu, 3 pontos, o Bahia chega a 60 pontos, não é isso? Dentro do Campeonato Brasileiro, mas o torcedor ficou meio que na bronca, porque o torcedor como nós, o torcedor viu que o time do Bahia poderia ter vencido ontem de goleada. Aliás, o torcedor tem aquela coisa, né? Que tomou uma goleada do time do Sport de Recife lá. E o torcedor está com essa bronca, né? E poderia ontem, todo mundo viu isso, que era um jogo para o Bahia vencer e vencer bem. Ontem no estádio da Fonte Nova, o Bahia que teve um primeiro tempo de total domínio no campo do Sport de Recife. O Sport de Recife teve uma finalização no primeiro tempo contra, se eu não me engano, 12 do Bahia, né? Quando terminou o jogo, me parece que eram 22 finalizações do Bahia e 4 do Sport, que melhorou no segundo tempo com as mexidas do técnico Rogério Ceni. Aí o Sport deu uma melhorada, foi para cima, tentando fazer o gol, mas terminou ficando um jogo muito chato, né, para o torcedor, porque aquela coisa de você pegar a bola, eu digo sempre assim, o Bahia tem o domínio, consegue chegar na intermediária adversária com muita rapidez e qualidade, com toque de bola, né, girando bola de um lado para o outro, né, vai até com calma, né, rápido, mas com calma. E ontem faltou dinâmica, né, tinha que ter dinâmica. Não adianta você ter um jogo bonito de toque de bola, mas sem dinâmica, porque às vezes você está do lado direito, tem uma marcação encaixada ali. Então, para você tirar essa marcação que está encaixada, às vezes tem 3, 4 jogadores ali, você tem que girar para o meio e para o lado esquerdo rápido, porque do outro lado, até que chegue lá, você já dominou a bola, já foi para cima. Alguns detalhes, né, do jogo. O Bahia, quando chega na intermediária, que olha a linha da área do adversário, o Bahia começa a se assustar. É incrível que isso aconteça. Outra coisa, a tomada de decisão dos jogadores do Bahia, uma das piores possíveis, né? Porque os jogadores chegam ali, o único que consegue se livrar disso é o Everton Ribeiro. Esse, quando chega ali naquela linha intermediária, ele consegue achar o passe, principalmente para o Ademir, para quem está afunilando, e eu acho que o Bahia poderia muito, né, mais fazer essa diagonal com os laterais. Quando chega a bola no Ademir ali, o lateral poderia passar em direção à área, porque daria opção para o Everton meter a bola ou no Ademir ou nesse ponto futuro, nessa diagonal para dentro da área. E aí às vezes ficam os caras, porque não adianta, o corredor está fechado do Arias, porque o Ademir está ali. Se ele vai querer passar na linha, no corredor lateral, nem sempre vai dar certo. Então por isso que eu acho que poderia fazer a diagonal para dentro da área. Do lado esquerdo, a bola chega no Pulga. O Pulga que chegou no Bahia, que o torcedor começou a se encantar com o Pulga, se apaixonar, era um Pulga que ia para a linha de fundo, era um Pulga driblador, era um Pulga que ia para cima, mesmo que às vezes cortasse para dentro, e ele fez gols assim, de cortar para dentro da área e chutar a bola no gol, ou dar uma assistência ao companheiro, ele caiu o rendimento, né? Ele caiu, não é mais o mesmo. O Pulga hoje, ele vai muito buscando o confronto do adversário, que o adversário dê a falta nele, aí cai, e aí fica no chão. Não era assim, quando tomava falta ele levantava rápido, queria jogo. Então parece que entrou no mesmo ritmo dos outros jogadores. É por isso que todas as vezes a gente fala aqui, o próprio Rogério tem falado isso na entrevista coletiva, o Rogério Ceni, que o Bahia precisa de jogadores mais físicos, né? Com jogadores mais fortes, jogadores que possam ir para o confronto, enfrentar bem esse confronto, né? Com os jogadores adversários. Quanto mais que o Bahia vai ter Libertadores da América. Então o Bahia era um time que atacava muito, criava muito, mas primeiro que esbarrou no goleiro da equipe do Sport, né? O Kaique França fez boas defesas, mas se vocês repararem, assistam hoje, né, os melhores momentos aí do jogo do Bahia contra o Sport. Muitas das finalizações foram em cima dele. Teve uma do Acevedo, que ele entra pelo lado direito, ele dá um chute forte no meio do goleiro, aqui no peito dele, bateu nele, voltou para o Acevedo e chutou no meio de novo. Ademir fez alguns chutes também, mas em cima do goleiro. Aí fica fácil para o goleiro pegar, né? Então o Bahia fez o seu primeiro gol, o Bahia conseguiu fazer o gol através do Nestor, na jogada do lado direito do Ademir, que ele cruza para trás, Nestor está de costas para o gol, mas ele consegue virar e faz um belo gol, né? O gol do Nestor, o primeiro gol do Bahia. Depois o Bahia teve um pênalti claro, né? A bola foi jogada na área, num bate e rebate, a bola sobrou para o Ademir, ele adiantou o zagueiro foi chutou o Ademir ali entre as coxas e a barriga, Ademir caiu, o árbitro na mesma hora marcou pênalti,
Aí o William José, que também aqui para nós, desde que chegou, que quem me acompanha ouve falar isso. É um jogador técnico, a bola chega no pé dele, ele tem qualidade técnica, tem, mas um jogador que me parece muito cansado, um jogador que não tem dinâmica, sabe? É muito fácil marcar o William José. Para o William José jogar melhor, você tem que ter um centroavante jogando, para ele sair da área e começar a distribuir bola. Então o William José também, mais uma vez, não foi bem, foi bater o pênalti. Bateu o pênalti numa diagonal, no canto direito do goleiro, com a bola meia altura, muito displicente, não olhou a ação do goleiro. No canto que o goleiro caiu, ele bateu, o goleiro defendeu. E o William José, que foi muito mal ontem, terminou perdendo o pênalti. E ainda ficou muito tempo no jogo, hein? O técnico com o Thiago para colocar por ali, já viu que ele não estava bem. No segundo tempo já não voltaria, né? Talvez com o William José. Mas o técnico, o Rogério Ceni, insistiu com ele, só foi tirá-lo já lá quase no final do jogo. Então o primeiro tempo foi isso, o segundo tempo voltou diferente? Não, voltou igual. O Bahia pressionando a equipe do Sport de Recife. O Sport, gente, é um time que veio totalmente sem vontade para Fonte Nova. Sabe aquele time que sabe, não tem mais nada para ganhar no campeonato? Vamos lá para jogar, para acabar logo esse campeonato, que já estamos rebaixados. Um time que não marca bem, um time que não articulava, não conseguia articular um contra-ataque. E o Bahia tentava por ali, onde estou, aquele futebol que vocês já conhecem. O Acevedo, um leão na marcação, mas o Acevedo, apesar de chegar, conseguir chutar uma bola no gol, não tem uma qualidade técnica apurada. O Acevedo, como disse o próprio Rogério Ceni em entrevistas atrás, que ele aprendeu muito a girar o corpo, né? Ele está de costa para o campo ofensivo, aí um zagueiro dá para ele já consegue girar o corpo e ir para cima, né? Isso ele já sabe fazer, mas habilidade é uma outra coisa. Você ter a bola no pé, driblar o cara, né? Levantar a cabeça, ele não tem isso ainda, né? Como o Caio Alexandre tem, como o Everton Ribeiro tem. E aí o Bahia às vezes sofre, né? Com essa tomada de decisão no início, né, do campo de futebol. E aí o Bahia permaneceu atacando a equipe do Sport Recife até fazer o seu segundo gol através de Juba, lançamento para ele. O Everton Ribeiro deu um toque do lado, ele foi levando na entrada da área, ele deu um chutaço no ângulo direito do goleiro Kaique França, fazendo o segundo do Bahia. A partir dali, o Rogério fez algumas mudanças. Aí entra Cauli, parece que está dormindo em campo. O torcedor reclamou bastante ontem do Cauli. Mais uma vez, Cauli não entrou bem. Eric também, que entrou para a cabeça de área ali, não conseguiu dar ritmo ao time, né? O Caio Alexandre, já que ele não tinha o Everton Ribeiro, não tinha o Jean Lucas, jogador que perdeu o ritmo, também não conseguiu, né, jogar. O Juan Pablo entrou pela ponta esquerda lá e o Thiago dentro da área, correndo de um lado para o outro, mas o Bahia já não tinha esse ímpeto no campo do Sport de Recife, então o jogo caiu muito, ficou muito chato o jogo no segundo tempo para o Bahia. O Sport começou a atacar, entrou o Barleta levou um perigo lá para a meta do Bahia. O outro jogador também, o Paciência, que conseguiu fazer algumas finalizações. O Ronaldo, que não tinha aparecido no jogo, já fez ali suas 3 defesas. Então, apesar da vitória de 2-0, não foi um jogo bom, que o torcedor ficou feliz, não. Agora o Bahia vai para o Rio de Janeiro. Se ele vencer o Fluminense, ele vai direto para a Libertadores da América. Mas, aqui para nós, é muito difícil, a não ser que aconteça novas evidências. O Fluminense que vai decidir na próxima quinta-feira a semifinal da Copa do Brasil. De repente o Fluminense vai lá e coloca um time misto, né? Aí o Bahia pode chegar lá. Mas do que a gente já viu o Bahia esse ano, jogando fora de casa, né? Para jogar contra o Fluminense no Maracanã, é muito complicado para o Bahia ganhar um jogo lá. Mas se ganhar, já vai direto aí. E o Rogério chegou a falar que o jogador precisa ter culhão lá. Falou assim, né? Falou na entrevista coletiva de ontem, jogando a responsabilidade aí para os atletas nesse jogo contra o Fluminense no próximo domingo, 4 da tarde, lá no estádio do Maracanã. Portanto, minha gente, essa é a situação do Bahia, dentro do Campeonato Brasileiro. Pedindo seu like, se inscreve aí no nosso canal e desejando um ótimo dia a todo mundo, tá bom? Grande abraço.